Olá, olá, boa tarde, muito boa tarde. Bem-vindos todos à nossa reunião de alinhamento de estratégia aqui para o segundo semestre de 2025, onde falaremos sobre a nova estratégia de lançamento dos nossos treinamentos agora para esse segundo semestre de 2025. Serão 10 treinamentos no total, tá? Bom, então aqui é o seguinte, tá? Depois que você gravou sua reunião, depois que você finalizou sua reunião, né? O que vai acontecer é que lá no Teams ele vai ficar avisando para você. Inclusive, tá vendo? Já tem até uma notificação especial aqui embaixo no Teams. Você vai acessar, vai para a área de atividades. E na área de atividades, olha só que interessante. É aqui que a mágica vai acontecer. Eu vou diminuir minha webcam, vou deixar ela menor aqui, ó, só para a gente ter um espaço melhor. Vai ser gerado para você aqui uma tal de recapitulação. Deixa eu colocar aqui em cima, fica melhor. De recapitulação. Olha aqui, ó, e vai estar sempre disponível para você. Alinhamento estratégico das lives de segundo semestre de 2025. É o título, foi o título da reunião, certo? Só que aqui você vai ter a gravação da reunião em si. Eu vou até maximizar aqui para ficar melhor para a gente. Olha lá, você vai ter, se eu der um play aqui, ó, a reunião vai rolar, tá vendo? Ó? Uma reunião de aproximadamente 10 minutos. Olha lá. 365 Copilot, que é o compartilhamento das informações. O que eu tenho mais visto é justamente, tá? E aí, além dos controles tradicionais do player que é embutido aqui no Teams, você tem exatamente a inteligência artificial já começa a agir aqui. Porque, por exemplo, aqui você tem os palestrantes. Então, por exemplo, ó, eu falei neste trecho de azul, depois parei de falar aqui. Porque, de fato, quem falou nesse trecho respectivo foi a Amanda, olha só. Depois eu falei mais um pouquinho, depois aqui eu não falei mais, mas não foi a Amanda. Opa, quem falou nesse trecho foi o Alonso. Então, inteligentemente, a inteligência artificial do Microsoft 365 Copilot consegue entender quem falou quando. E se você pausar, né, por exemplo, tive curiosidade de falar, ué, Alonso, ele proveu o conteúdo, ele falou, ele fez alguma coisa, então você clica que você vai ser levado no player para o momento em que o Alonso fala, tá? Não só isso. Ele vai te mostrar também no formato de tópicos. Então tá aqui, ó. Olha só que interessante. Os tópicos não estão disponíveis para essa reunião e em algumas situações a IA não é capaz de gerar tópico. Porque foi uma reunião muito curta, né? Como foi uma reunião muito curtinha, ele acabou não gerando tópicos, mas ele gera quando você tem ali uma quantidade maior de tempo gravado. E você tem também os capítulos que vão depender dessa sistemática também. Além disso, você tem as anotações em si, que a gente acabou não fazendo, mas quando você faz anotações ali na reunião, ele gera um componente do Microsoft Loop e você consegue resgatar. Isso é excelente, é ótimo. Para quando você está numa reunião com o cliente, você está discutindo os pontos a serem tratados ali com o cliente, tá? E aí você vai fazendo as anotações no Microsoft Loop e isso fica sempre atrelado, disponível nessa recapitulação da reunião, que a inteligência artificial disponibiliza. Anotações de inteligência artificial, pronto, ó. Isso aqui foi gerado por conta da transcrição. Olha a transcrição puramente simples aqui, ó. Desde que eu comecei a falar, tá vendo, Maurício? Olá, boa tarde, muito boa tarde, bem-vindos a todos nessa reunião. Gente, totalmente transcrito. Aí cada coisa é no seu time, no seu tempozinho ali, ó. Tá? Duração e tudo mais. Aí a Amanda falou, depois eu falei, depois o Alonso falou. Tá vendo que interessante? E por último eu parei a gravação e a transcrição. Se você quiser ter isso de uma forma mais inteligente, a própria IA do Copilot vai fazer o seguinte, ó, anotações, ela vai entender o que foi dito. Ela vai pegar e vai gerar os tópicos para cá. Olha só. Maurício apresentou a estratégia para lançamentos, depois falou de meta de lançamento, de treinamento de inteligência artificial, falou de OneDrive. Então, quer dizer, a IA entendeu tudo que foi dito na reunião. É como se fosse como se fosse um escrivão que fica ali do lado ditando tudo que o jurídico fala. Ou é como se fosse, de fato, um contador de histórias que vai ouvir o que foi dito do jeito que foi dito e vai escrever uma história com começo, meio e fim, entende? Porque aqui ele consegue, inclusive, agrupar os macrotemas e os microtemas. Olha só. Definição de temas prioritários, organização e cronograma de lives, tá vendo? Quais são os temas prioritários? Hospedagem de arquivo, necessidade específica de colaboradores, validação e sugestões, tá vendo? Ó, por último, nós tivemos organização e cronograma das lives, onde nós falamos de estrutura de lives e divisão de tarefas e prazos, que eu passei por último para a Amanda e para o Alonso, como lição de casa aí para as nossas próximas reuniões de status report, tá?
Olha lá, inclusive ele consegue detectar o que aconteceu e o que ficou pendente. É inteligente a este ponto, olha só. Tarefas de acompanhamento. Estudo avançado dos produtos para os próximos treinamentos, que foi dito no final. Eu pedi para eles, tá? Preparação de estrutura de lives inaugurais. Então, aquilo que ficou pendente, que ficou para se resolver, ele consegue colocar nesse trecho aqui embaixo. Muito, muito inteligente isso aqui, tá? Gerado via IA, você pode copiar essa estrutura, botar num Word, botar numa discussão, onde você quiser, pode colar onde você quiser, tá? As menções que porventura tiveram lá dentro, no chat, o conhecido chat do meeting da reunião, a transcrição em si, e a parte de vendas, né? Se você tem o Copilot para vendas, ele vai gerar aqui, se é uma reunião com cliente, ele vai gerar aqui um speech de vendas, tá? Nesse caso não, porque foi com um colaborador interno, uma reunião interna. Mas se é com cliente e tem massa de dados de transcrição, ele vai gerar para você usando o Copilot for Sales, né? Que vai inclusive conectar lá no seu Dynamics 365 for Sales, né? O CRM de vendas da Microsoft, tá? Você pode compartilhar todos esses itens, você pode assistir no navegador, ele vai para o Clipchamp, que é o novo Microsoft Teams, a parte de vídeo, de portal de vídeo, de edição de projetos de vídeo. Pode baixar, inclusive, né, esse vídeo, se você é o owner da reunião, você pode baixar aquele vídeo que você gerou. E você tem o Copilot para fazer perguntas para a sua reunião. Olha que interessante isso aqui. Existem até algumas indicações das perguntas que podem ser feitas aqui, tá? Deixa aí a lidar com o trabalho pesado. O Copilot pode gerar notas, listar tarefas e muito mais para que você não precise fazer isso. Verificar os fatos. Uma resposta pode ser imprecisa ou incompleta. Compartilhe comentários para ajudar o Copilot a melhorar. E é o seu Copilot, tá? Então aqui eu vou perguntar. Quais os principais pontos... Ele já fez isso aqui no recurso de IA, resumo de IA, mas eu posso perguntar para ele, tá? Principais pontos discutidos na reunião. Ele vai consultar a transcrição pura e vai trazer a resposta para você. Então aqui é você perguntando para a reunião, para os dados que foram trafegados e gravados na reunião. Olha lá. Estratégia de lançamento, prioridade de temas, estrutura de treinamento e próximo passo. Tudo estruturado. Qual o principal tema, solução abordada? Então, para alguém que chegou atrasado, alguém que não pôde participar da reunião, tem acesso a isso aqui, você colocou como co-owner, por exemplo, vai conseguir ter essa visão aqui. Olha que legal. O Copilot, o principal tema abordado foi o lançamento dos novos treinamentos, e aí falou-se aqui de Copilot for Sales e Copilot Service integrado ao Dynamics 365. Que interessante, tá vendo? E ele vai, inclusive, te dando mais algumas sugestões do que você pode perguntar. Liste quais outros temas também, etc, etc. Explique por que os treinamentos de Copilot for Sales e for Service foram priorizados. Porque foi dito na reunião o porquê disso. Então ele já tem a resposta. Ele te dá a sugestão da pergunta porque ele já sabe a resposta, tá? Então, dessa forma você consegue ter essa experiência otimizada, tá? Com as ferramentas de inteligência artificial do Microsoft 365 Copilot em reuniões gravadas e transcritas do Microsoft Teams. Só para fechar aqui, a gente também tem esse arquivo, que é o arquivo de participação, onde é detectado, é identificado quem entrou na reunião, quantas pessoas participaram e quanto tempo ficaram na reunião. Olha que legal. Eu entrei às 14h54, saí às 15h15. Eu fiquei 21 minutos e 8 segundos na reunião. E eu sou organizador. Tá vendo? Eu falei 5 vezes, eu tive 5 falas na reunião. A gente pode constatar isso no gráfico que a gente viu agora há pouco. Eu compartilhei o webcam 4 vezes, compartilhei e desliguei. Tá vendo? Eu usei ou não perguntas e respostas, o PIR. Questions and Answers. Não. Tá vendo? Senão ele aparecia um número aqui. Ninguém usou, na verdade. Tá? Alguém deu algum reaction? Não. Se eu tivesse dado algum reaction ou levantado a mão virtual para falar, o númerozinho estaria aqui do lado. Então você tem uma visão 360 graus de como que foi o engajamento da reunião. O que aconteceu na reunião. Se teve buzz, se não teve buzz. Tá? Olha aqui no caso da Amanda. Ó. Ela ficou 18 minutos e 10 segundos. Ela era apresentadora. Ela não organizou, ela não criou a reunião, mas eu tornei ela apresentadora. Tá? Falou 2 vezes na reunião. Então quer dizer, um resumão aqui, né? A reunião... um total de 21 minutos e 12 segundos, porque eu startei ela antes, tá? Então vocês têm um pedacinho aí de gravação, mas eu startei ela antes para fazer alguns testes, tá? Tempo médio de participação, hora de início real e hora de término real, tá? Presença,
E também visão de compromisso, olha legal, total de reações, de mãos levantadas, de mudos desativados, que é quando você fala, né? E de câmeras ativadas, que é quando você aparece. Reactions, reações por emoji, mãos levantadas, tá vendo? Gráfico aqui, ó, de mudo e gráfico de câmera ativada, tá? Um BI muito bom aqui, ó. Você pode baixar essa informação também, tá? Para colocar aí onde você quiser, fazer Business Intelligence. Dessa forma, você consegue trazer a sua inteligência artificial do Copilot para a Microsoft 365 de forma muito otimizada para reuniões gravadas e transcrições dentro do seu Microsoft Teams. Eu espero que você tenha gostado e até a próxima aula.